a uma pergunta bem difícil, que é: quem criou o mal? Oi, boa noite. Estamos aqui em mais um Paralelo com Deus. Meu nome é Suzana e eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Jabaquara. E hoje eu vou responder a uma pergunta bem difícil, que é: quem criou o mal? Na Bíblia, em Isaías 45:7, tem um versículo que muitas pessoas acham difícil de entender. Muitas pessoas usam esse versículo para tentar justificar que Deus fez o mal. O versículo diz assim, eu vou ler desde o 6, 45, 6 e 7. Para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Muitas pessoas acham que esse versículo claramente diz que Deus fez o mal. Primeira coisa a gente prestar atenção são nos verbos. Ele fala que cria a paz e faço o mal. Muitos teólogos da antiguidade, inclusive Calvino, e nós que somos calvinistas, nós acreditamos que Deus não é possível de fazer o mal, porque Deus é o bem, Ele tem na sua essência o bem. Esse contexto aqui, ele é muito específico. Se você ler Isaías, os capítulos que vêm antes de Isaías, ele diz que Deus selecionou Ciro, o rei da Pérsia, para que ele pudesse libertar o povo de Israel. O povo de Israel ia ser preso pela Babilônia, por Nabucodonosor, e Ciro, na Pérsia, ia conquistar a Babilônia e ia, por ordem de Deus, libertar os hebreus. Acontece que Ciro não era um homem de Deus, do nosso Deus, do Deus vivo. Ele era um homem que seguia a um vidente da época chamado Zoroastro. E o Zoroastro dizia que existiam dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Então, para tirar essa ideia, Deus fala claramente: eu sou o único Deus. Eu crio e faço. Somente eu. Dentro dessa ideia, a gente pode ver que Deus, então, está falando que Ele cria o mal, mas não o mal moral. Ele cria o mal da catástrofe, aquele castigo que o homem recebe. E nós temos vários exemplos de catástrofes. Nós temos as pestes do Egito, nós temos guerra, temos Noé com o dilúvio. Então, várias vezes Deus castigou as pessoas, castigou o mundo, castigou os iníquos, castigou através de males físicos, catástrofes. Deus é incapaz de criar o mal moral, a maldade em si. E você deve estar se perguntando, então da onde apareceu o mal? E eu te digo, em Ezequiel 28, se você ler todo o capítulo de Ezequiel 22 a 28, você vai ver que quando Deus criou os anjos e o anjo caiu, o anjo de luz, que era tão lindo, caiu e com eles muitos outros, lá um versículo muito específico em Ezequiel 28:15, diz que naquele anjo que caiu, naquele momento, formou-se, criou-se dentro dele a iniquidade, a maldade. Então, o mal criou-se dentro do diabo, de Satanás. E hoje ele é espalhado para todos através do pecado. E Albert Einstein dizia que o mal habita no coração daqueles que não temem a Deus. Então, agora eu queria logo ler com vocês um versículo tão bonito de Tiago, que diz assim, em Tiago 1, 13 a 18, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui é bem nítido que Deus não poderia ter criado o mal, porque aqui no versículo ele fala:
Deus, sou tentado, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele não tenta ninguém com o mal. Então, se você ouvir por aí alguma pessoa, alguma outra igreja, algum outro irmão falando que Deus criou o mal por causa do versículo Isaías 45:7, explique, não é bem assim. Deus não criou o mal no sentido moral. Ele cria sim a catástrofe como castigo. Cria o furacão, cria as tempestades, cria as epidemias. A gente pode conversar sobre isso outro dia, mas com certeza ele não criou um mal moral. E esse versículo tem que ser explicado e entendido à luz de todo um contexto. Muito obrigado pela sua presença. Curta o nosso canal lá, siga-nos no Paralelo com Deus.